Você sabe o que é mapa mental ou mapa conceitual? Hi guys, eu sou a Amanda e hoje daremos continuidade ao curso Educação para o século XXI, falando sobre mapas mentais e mapas conceituais. Bom, o mapa mental é o nome dado ao tipo de diagrama sistematizado mentalmente com o objetivo de explanar conteúdos para obter aprendizado. A ferramenta foi criada e desenvolvida pelo psicólogo inglês Tony Buzan, pensando na proposta de trazer estratégias alternativas, criativas, efetivas e rápidas para o mundo do negócio e da educação. Já o mapa conceitual é uma estrutura gráfica ou fluxograma que busca alinhar conhecimentos, conteúdos e ideias de maneira esquematizada. Foi criada e desenvolvida pelo professor e pesquisador Joseph Novak na década de 70 para promover principalmente o processo de ensino-aprendizagem. Um ponto a se ressaltar é que, embora sejam levemente semelhantes, tanto nos seus objetivos quanto na sua forma, o mapa mental ele está ligado e trabalha mais com a mente, com cores, com coisas que, ao cérebro visualizar essas informações, elas sejam assimiladas e associadas com mais facilidade e rapidez. Quanto no mapa conceitual, são trabalhados com conceitos, macroconceitos e microconceitos, onde por meio de conectivos, de proposições, a gente pode formular assim um conceito maior ou uma estrutura maior de acordo com o mapa apresentado. Ou seja, enquanto no mapa mental eu tenho essa linhagem mais criativa, mais livre, mais associativa até o meu próprio cérebro, com informações mais objetivas, no mapa conceitual a gente segue algo mais padronizado, mais esquematizado, onde eu tenho conceitos maiores que interligam a chegar a conceitos menores, onde preciso de conectivos para serem interligados entre si e ter essa ponte que ligue um macro conceito a um micro conceito. Dentro dos mapas conceituais, a gente tem 4 vertentes, que são T de aranha, fluxograma, entrada e saída e hierárquico. O mapa T de aranha é um dos mais fáceis para se estruturar, porque todas as informações giram em torno dessa questão central. Mas a desvantagem é que a gente não percebe a interferência do autor ou a opinião dele quanto ao que está sendo tratado. O fluxograma tem a vantagem de ser fácil em lê-lo e sabê-lo interpretar, porque segue uma lógica sequencial, uma lógica estrutural que já faz parte do mapa conceitual. No entanto, a desvantagem é que a gente percebe que, embora um conceito seja ligado a um maior, a gente não entende o porquê, então não existe essa explicação. Mesmo que seja uma observação, a gente não percebe nele esses parênteses ou esses porquês. Por que a abelha voa, por que a abelha é um animal. Se a gente for dar esse exemplo, a gente não percebe essa explicação tão nítida. Até porque o conceito tem que ser algo mais objetivo, que seja ligado um ao outro, a gente não percebe essa explicação tão nítida nesse mapa. O próximo mapa é chamado de entrada e saída. A vantagem dele é que a gente entende essas relações e as ligações que a gente tem com um conceito para com o outro. A desvantagem é que somente o próprio autor do mapa ou alguém que estudou o conteúdo tal como sabe interpretá-lo. Porque muitas vezes, ao ler um mapa entrada e saída, a gente vê muitos links cruzados e por essa razão a gente não entende a sua ordem. O mapa hierárquico tem como vantagem a sua estrutura e a sua organização, e como desvantagem a questão de que a pessoa que for construir esse mapa tem que ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse tema. É como se fosse uma empresa, a montagem de uma empresa. A gente tem o dono da empresa lá no topo, e a gente vai descendo as escadinhas. O dono da empresa, a gente tem os associados, a gente tem os gerentes e finalmente a gente tem os funcionários da empresa. E esse conteúdo ele tem que ser mais estudado e mais aprofundado, porque para utilizar todas as vertentes e saber que temos um conteúdo, temos um conceito maior, que equivale a ficar no início, então os demais têm as suas ramificações. Então é interessante a gente ver e entender que ao construir um mapa hierárquico, a gente tem que ter um estudo mais aprofundado sobre o assunto para entender essas relações e onde os microconceitos estão relacionados. E para que esse conteúdo venha ser enraizado com mais facilidade, a gente preparou 2 perguntas. A primeira, para que servem os mapas mentais e os mapas conceituais e quando utilizar esses tipos de mapas? Respondendo à primeira pergunta, eles servem para facilitar a compreensão sobre determinado assunto, servem também para difundir a colaboratividade com a criatividade,
como eu posso trabalhar com mapas mentais ou mapas conceituais dentro da minha sala de aula, através de uma avaliação ou um trabalho em grupo ou individual. Além de ajudarem a sintetizar informações, eles também servem para demonstrar o que o aluno sabe. Então, a gente utiliza esse conhecimento prévio para formar esse mapa mental e a análise de conteúdos que eu ainda não sei para formar esse mapa mental, mapa conceitual. Então, eu vou construindo conforme aquilo que eu sei e aquilo que eu vou aprendendo para montá-lo. E quando eu posso utilizar esses tipos de mapas? A gente pode utilizar para apresentar visões concisas sobre determinado campo a ser estudado, podendo utilizar como forma avaliativa para verificarmos e averiguarmos se o aluno está retendo conteúdo suficiente para elaborar esse mapa e, enfim, consolidar o processo de ensino-aprendizagem conforme o que a gente tem visto, aprendido e posto em prática. E essa foi a aula de hoje. Então, nos veremos no próximo vídeo. Grande abraço!